Samuel, capítulo 2, verso 30, diz assim. Você pode acompanhar aí na projeção aí do telão também, né? Fica tranquilo. Portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai, que ministrariam ou andariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam, igualmente serão tratados com desprezo. Não é uma palavra de glorificar muito, né, moço? Coloca aí para mim, filho. Quem conhece essa passagem sabe que é uma passagem difícil. É uma palavra dura. Deus tinha feito uma promessa aos pais, e aqui ele está falando com Eli. Essa passagem aí, esse capítulo aí, é uma passagem em que Deus está falando aí com Eli. Eli era um juiz, um sacerdote, né? Sumo sacerdote e juiz de Israel. E, diga-se de passagem, muito bom. Foi um excelente juiz, foi um excelente sumo sacerdote. Até um determinado ponto. E Deus tinha feito aí uma promessa com os pais dele ainda lá no Egito. Ainda antes deles saírem do Egito e passar pelo deserto, que é aquela história que todos vocês aí são conhecedores da palavra de Deus. Só que neste determinado momento, Deus rompe esta promessa. Deus despreza Eli. E quando eu estava estudando essa passagem, montando essa palavra, eu estava em busca de um tema que trouxesse uma reflexão mais profunda. E quando eu soltei esse tema, o desprezo de Deus, lá em casa já teve alguém que disse: mas Deus não despreza ninguém. Rei Saul, Sansão, Eli, e temos mais alguns aí para a gente lembrar que Deus despreza. Quando acontece o desprezo, é porque Deus quer? Agora, se você dizer assim: Deus não tem o desejo de desprezar ninguém, aí é verdade. Porque o desprezo de Deus, ele vem por causa das nossas decisões, por causa das nossas atitudes. Então, nesse momento, Deus tem uma palavra ali com os antepassados de Eli. Eli era o sacerdote. Deus tinha escolhido o seu pai para ser o sacerdote. O que é o sacerdote, irmãos? Sou eu hoje aqui para você. Ele era dessa classe sacerdotal, e naquele tempo, na classe sacerdotal, ela era como se fosse um reinado, de geração para geração. Então, automaticamente, meu filho seria um sacerdote. E assim veio passando, foi a promessa. Qual era a responsabilidade do sacerdote? Era a responsabilidade de levar os ensinamentos, de levar as leis, fazer as leis se cumprirem no povo, no meio do povo, na população, na sociedade da época. E aí essa linhagem veio se mantendo até chegar em Eli. E a probabilidade era para que ela desse continuidade, era a vontade de Deus. Deus não tinha vontade de romper essa aliança. Tanto é que Deus diz lá, fala lá: olha, eu falei que seria para sempre, eternamente. Mas por você
não estar cumprindo aquilo que deve se cumprir para manter essa autoridade, esse poder, eu estarei rompendo a partir de hoje. E mais, estou rompendo com você e eliminando a sua geração. Irmãos, é muito forte essa questão de nós brincarmos com Deus. É perigoso. E aqui nós temos uma história de um homem que era um excelente juiz, era um excelente sumo sacerdote, regia corretamente o povo de Israel, só que ele priorizou o que é a coisa errada. Sabe, irmãos, nada na nossa vida deixa de ter sua importância. Nossa família é muito importante. Nossas amizades são muito importantes. Nosso convívio é de muita importância. Nossa esposa ou nosso esposo, né? O esposo de vocês, não meu, são muito importantes. O esposo de vocês, mulheres. Nossos filhos são de grande importância. Mas nada pode substituir a presença de Deus na nossa vida. Nada pode ser mais importante do que servirmos a Deus, do que cumprirmos o propósito, o princípio. E a falha aqui de Eli é em princípios. Porque Eli, como muitos pais nos dias de hoje e até aqui dentro, tem praticado, tem vivido a vida de Eli. Tem deixado os seus filhos fazer o que querem dentro de casa. Tem filho gritando com o pai, tem filho jogando cadeira, tem filho que manda em casa, tem filho que decide a hora que chega em casa. Tem filho, criança com 3, 4 anos que já está gritando com os pais, já está sapateando, fazendo pirraça. E aí o papai ou a mamãe vai lá, o coitadinho, dá logo o que ele quer, para ele quer estar. Irmão, desce e ataca nele. Pega um cinto. Existem umas leis hoje, e que aqui como é transmitido, existem umas leis hoje que elas são complicadas, porque eu não posso corrigir o meu filho, mas se meu filho estiver fazendo coisa errada, eu sou responsável. Então dentro de casa eu corrijo. Porque eu não quero perder a presença de Deus da minha vida. Deus me deu uma responsabilidade de fazer a minha geração chegar mais alto. A minha geração precisa ser flecha. Eu preciso afiar a ponta da minha flecha. Se eu não afiar o meu filho, a minha filha, para alcançar o maior, para continuar na presença de Deus, para ir para o lugar certo, eu vou perecer. E você, pai, você aqui dentro, você que assiste, se está falhando nessa área, se corrige, porque Deus vai cobrar você, meu querido. Sabe, essa passagem é muito terrível. Tem um homem muito conhecido, que ficou na história, que fazia parte desse processo, que é Samuel, e muitas pessoas até se enganam achando que foi Samuel que falou com Eli. Não foi Samuel, tá, irmãos? Samuel nesse período era novinho, estava sendo criado. Eli ficou como padrasto de Samuel. Samuel estava sendo criado lá com Eli. Deus já tinha escolhido Samuel ali ainda na adolescência e estava no processo de treinamento. Essa passagem ela é tão pesada, ela é tão forte, que Deus tinha tanta pressa em resolver isso, que Deus não esperou Samuel crescer para falar com o rei. A palavra de Deus nos diz, e nem especifica o nome da pessoa, porque não era importante o nome dele, a importância era o que Deus tinha para tratar com Eli. Não é importante quem Deus vai mandar falar com você, a importância é o que Deus está falando para você. É isso que muda a sua história, é isso que vai mudar a sua vida. Não é quem vai falar para você, não é o pastor ungidão, não é porque é o irmão que está vendendo picolé na rua, não é porque é o cara que está todo... Muitas das vezes um mendigo vem falar com você enviado por Deus. Pare e ouça. Porque se é Deus, Ele está te dando uma direção, dizendo, cuidado, muda nisso, conserta nisso.
Abra seus ouvidos, irmãos. Não julgue a aparência das pessoas. Não fique esperando uma pessoa de renome te procurar para falar. Não fique esperando um anjo descer do céu, que anjo não vai descer do céu para falar com você, não. Já temos a palavra de Deus, temos os sacerdotes, temos os líderes, temos os homens e mulheres de Deus por aí espalhados em toda a nação, para falar, para te dar instrução. E aí Deus pega um homem que ia passando pela cidade, e a Bíblia só diz assim, um homem de Deus, que ia passando pela cidade, Deus manda ele lá falar com ele. Não sei quem é. Para dizer para ele que ele precisava corrigir algumas coisas na vida dele. Na verdade, nesse caso aqui, irmãos, não tinha mais tempo. Como é que está a sua vida hoje aí? Como é que está a presença de Deus na sua vida? Como é que estão as suas atitudes? Será que Deus já está desprezando você? É tão forte, porque assim, é uma palavra que ninguém quer ouvir. Ninguém está preparado para chegar alguém, olhar para você e dizer, Deus está desprezando você a partir de hoje. Quem está preparado para isso, irmão? Nós sabemos que todos nós temos que passar pela morte física, amém? Todos sabem disso? Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diz aí, você vai morrer um dia. Pode falar para o teu filho, para a tua mulher, pode dizer, você vai morrer um dia. Física. Quem crê em Jesus jamais morrerá, porque vamos viver para a vida eterna. Mas esse físico aqui, ó, essa figura que está aqui, ela vai sumir um dia. Ela vai sumir daqui. Você vai só, talvez lembrar, talvez pelo nome que vai aparecer de vez em quando. Mas nós não estamos preparados para a hora que a morte chega. Da mesma forma que nós não estamos preparados para Deus dizer que está desprezando a gente. Sabe o que é terrível, irmãos? Que nós vemos nessa passagem um homem que usado por Deus. Um pouco antes aí, você vai ler aí no capítulo 2, Eli, ele abençoava as pessoas, ele profetizava na vida das pessoas. A mãe de Samuel, quando ela ia ao templo, ele abençoava e profetizava na vida dela, profetizou outros filhos para ela, ela teve, foi 5, 3 homens e 2 mulheres depois de Samuel, uma mulher que era estéril anteriormente, era um homem usado por Deus, só que em um determinado momento, por infringir leis, de princípios de Deus, não do homem, Deus o despreza e quebra aliança com ele. Então não é porque você hoje é usado por Deus, não é porque hoje você é grande pregador, grande profeta, grande adorador, que você não corre esse risco. Todos nós corremos esse risco. Sabe, um cara inteligente, pastor Paulo estava falando sobre isso hoje, né, irmão? Camarada inteligente Davi. Davi sabia tanto o risco e o que poderia acontecer quando o Espírito de Deus se afastava do homem, que quando ele peca, a primeira coisa, a única coisa que ele pede para Deus, não deixe que o teu Espírito se afaste de mim. Porque Davi teve a experiência, Davi era o homem, foi o jovem, que acompanhou Saul, quando Deus se afastou de Saul, quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, Saul enlouqueceu, espíritos demoníacos entraram na vida dele, quem estava lá assistindo, quem estava lá acalmando ele? Davi. Então Davi sabia como era, Davi tinha uma experiência tremenda sobre a pessoa quando fica sem o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus se afasta. Sabe uma das coisas, irmãos, que nós falamos, eu ia até ministrar sobre isso qualquer dia, sobre aquele louvor que nós cantamos muito, é muito legal, muito bonito. Quem já pisou no Santo dos Santos? Quem gosta desse louvor? É lindo, não é? É legal, é lindo.
Se eu soubesse cantar, eu já ia dar uma palhinha para você aqui, mas não posso. Quem já pisou no Santo dos Santos? Irmãos, aquela passagem, ela está falando de sacerdócio. E Paulo está dizendo o seguinte: o homem que pisou no Santo do Santo, o dia que ele se afastar, ele não tem mais salvação. Quem criou a música, ele fez com uma intenção boa. De quem já teve a sensação de servir a Jesus, né? Não consegue mais ficar sem Jesus e vai querer voltar. Ficou bom. Mas a real palavra não é isso. A real palavra é dizer, olha, quem já conhece, quem já viveu, quem já pregou, quem já orou, quem já profetizou, uma vez que se afasta, é perdição eterna. Não tem mais volta. E sabe por quê, irmão? Não é por causa que Deus não perdoa, não. É porque o homem não volta mais. Você não consegue mais. Uma vez que o Espírito de Deus se afasta de nós, irmãos. E nós estávamos até comentando de alguns amigos que nós temos que hoje estão afastados. Pessoas que pregavam, não é membros não, irmãos. Pessoas que ministravam, pregavam. Anos e anos de pastoreio e hoje estão afastados. E aí eles não querem saber mais de Jesus. Zombam, brincam. Esses aí são aqueles escarnecedores que a palavra de Deus disse, ó, não senteis na roda dos escarnecedores. Não é o ímpio que não conhece Jesus, é os que já foram do Senhor, que conhecem o Santo dos Santos e hoje estão afastados. São esses, porque são esses que são conhecedores e só vai escarnecer de alguma coisa quem tem conhecimento. Então fica ligado aí, você fica esperto para não se envolver com essas pessoas, daqui a pouco você está indo para a condenação junto com ele. Então precisamos estar atentos, irmãos. Nós somos um ser tricotômico, irmãos. Nós somos um ser tricotômico. E o que é isso? Um ser que tem 3 partes. Nós temos espírito, alma e corpo. Essa é a sequência de Deus: espírito, alma e corpo. O que acontece muitas vezes na nossa vida é porque nós invertemos o processo. Passamos a dar prioridade para o corpo, depois para a alma e no último caso o espírito. Muitas das vezes a primeira coisa que vem na nossa vida é a alma. Primeiro damos prioridade para a alma e o restante depois a gente dá um jeito. Quem é aqui que saiu de casa hoje sem se olhar no espelho, sem passar um pente no cabelo? Quem foi? Quem se levantou de qualquer jeito? Joedes. Ah, o Joedes. Isso aí é bullying, mano. Quem, irmão, faz uma coisa dessa? Se levanta de algum lugar, eu tenho que ir. Eu vou colocar aqui o nosso encontro, a celebração. Nós vamos para o culto de domingo. Aí no final da tarde termina de comer aquela picanha. Com aquela feijoada, uma feijoadazinha, uma macarronada. Não sei. Feijoada só dia de sábado, eu como até segunda-feira, se me der. E aí vai deitar ali naquele chão, deita no sofá em algum lugar, e de repente se lembra que é o horário do culto, se levanta, entra no carro, ou na moto, ou na bicicleta, ou Uber, e vem para cá. Quem faz isso? Sabe por quê? Porque você se preocupa com a aparência. Está errado? Não. Queria eu ter dinheiro para cuidar da minha aparência. Está errado não, irmão. Quem hoje saiu de casa e antes de sair, pediu a Deus proteção e agradeceu para Ele te dar a direção até aqui? Mas quem saiu de lá não responde. Já pensando, rapaz, eu vou para o culto hoje, mas aquele calor lá vai me matar. Ou eu estou indo para o culto porque eu tenho que ir mesmo. Tenho que marcar presença para as pessoas me verem lá. Quem foi que fez isso, irmão? Está dando mais valor ao sentimento, à alma, do que ao espírito.
Entendeu como é que é as nossas prioridades? Nós chamamos para uma vigília, tem algumas pessoas marcantes. A maioria não pode ir, porque tem que dormir. Uma vez a cada 2 meses. Nós convidamos os irmãos para fazer oração, jejum. A maioria não pode. E não digo nem por problema de saúde, porque não tem interesse mesmo de sacrificar a sua carne para acrescentar a presença do Espírito na sua vida. Convidamos os irmãos para uma oração, 10 horas da noite. O irmão não vem não, porque o irmão tem vários compromissos, ou nem dá a mínima. Mas convida o irmão para um churrasco, e o dominó, o irmão está lá primeiro do que você. E ele ainda liga, você não vai vir não, é? Já estou aqui. Irmãos, presta atenção nisso, irmãos. É brincadeira não. Se tem alguém que pode falar isso para você aqui, sou eu, que sou o seu pastor. Por isso que a gente não coloca a escala ali, porque a maioria de vocês não viria no dia que eu fosse pregar. Irmãos, ó, tem irmãos que não vêm para a celebração, porque tem um compromisso, um aniversário, um casamento depois do culto. Mas você sai daqui, chega lá, ele está lá. No mesmo lugar que eu também tenho que ir. É a prioridade, irmão, mas depois quer bênção, depois quer aliança, quer transformação. Sentir uma dor de cabeça, pede oração. Tá, apertou financeiro, vai para a oração. Mas na hora de viver, na hora de colocar prática, não coloca, não pode, não tem tempo. Não dá importância, a prioridade não é o espírito, a prioridade está sendo a carne. E nisso Deus despreza. O desprezo de Deus não é porque Ele quer, porque você decide fazer de forma errada. O desprezo de Deus na minha vida não é uma decisão dEle, não é um desejo dEle, mas as minhas atitudes fazem com que Ele me despreze. Se você não tomar cuidado, não se atentar às prioridades, quem nós somos, o que nós queremos ser, quem eu sou em Cristo, aonde eu quero chegar, você vai ser desprezado por Deus. E ninguém quer. Não tem um amém nessa palavra, porque ninguém quer. E nem dê amém mesmo, porque amém é confirmação, e eu não quero isso para a sua vida. Queremos isso, irmãos? Não queremos dar correção para os nossos filhos, mas queremos nossos filhos educados, responsáveis. Não ensinamos nossos filhos a obedecer dentro de casa, mas queremos nossos filhos obedientes na escola. Reclamamos da professora porque manda mensagem dizendo que o teu filho é um travesso. Porque você, como pai, como mãe, é irresponsável, não corrige. E não é para você espancar teu filho, não, é correção, irmão. Vai ler provérbio, que lá te ensina a corrigir teu filho. A Bíblia ensina tudo. Nenhuma lei é criada sem ser baseada na Bíblia, não, tá, irmãos? Tirando essas malucas aí que começaram a criar agora aí, para contrariar a Bíblia, aí é diferente. Mas lei de respeito são baseadas na Bíblia. E aí você tem que estar atento, irmãos. Já vou pegar um gancho para você que é pai, que é avó, que é tio. Presta atenção aí no mês de outubro nas suas votações. Eu não quero minha filha de 18 anos dentro de um banheiro com um homem no mesmo lugar, não. Você quer isso? E aqui não eu estou falando de política, não, estou falando de princípio, irmão. Nós somos cristãos, batemos no peito que somos crentes, mas estamos apoiando coisas que contrariam a palavra. Pessoas que apoiam desordem na família.
que a família não tem mais valor. São projetos e projetos de leis banalizando a família, banalizando a palavra. Até mudar a palavra agora, fazer uma correção na Bíblia, já estão querendo. E você apoia. E quer Deus na sua vida? Quer mudança na sua vida? Não é nome de pessoa, é princípio. É você olhar, analisar as pessoas que estão aí, se colocando na posição para determinadas posições políticas e avaliar a vida dela. Como é que é essa pessoa? Que princípio ela defende? Ela defende o princípio que eu defendo, então eu estou com ela. Se ela não defende, eu estou fora. Porque eu sou cristão, eu tenho que continuar, eu não posso me acomodar com esse mundo. Preciso estar com a mente sendo renovada todos os dias. Não aceite, meu irmão, esse mundo, não aceite, nós estamos aqui, precisamos viver aqui até Jesus vir ou até Ele nos buscar, pela morte física ou de qualquer outra forma, mas não podemos aceitar, nós somos o único povo que pode lutar contra, é a igreja do Senhor. Depois não reclama dos teus filhos, da sua geração, se acabando por aí, sendo destruída aí pelo... Entristece o coração, irmãos, de ver pessoas batendo no peito e dizer que são cristãos, mas defende esse tipo de princípio, aborto. Onde é que está na sua Bíblia isso, irmão? Está na sua? Porque na minha não tem, a não ser que a sua já está corrigida para 2022. Aonde está que o camarada nasce com um pingolim, mas ele é mulher? Que coisa é essa, irmão? Não existe isso. Princípio. Precisamos se avaliar, irmão, como é que está dentro da sua casa, que tipo de ensinamento você está botando dentro da sua casa. É isso que você quer para os seus filhos, é isso que você quer para o seu neto, para a sua geração, então segue em frente. Então vai em frente, vai embora. Mas depois não reclame, depois não venha chorar, não. Precisamos avaliar nosso corpo. Precisamos cuidar da nossa alma. Na nossa alma estão as emoções. É na minha alma, é na alma, no espírito vivente, naquele que eu preciso lutar para ser salvo. Onde várias passagens na Bíblia, alguns escritores, né? Alguns profetas, alguns apóstolos da época diziam: Senhor, que salve pelo menos a minha alma, eu não posso perder minha alma. A preocupação não está em perder esse corpo aqui não, irmão, porque isso aqui vai ser glorificado. Se ele tiver careca, se ele tiver barrigudo, se ele tiver pouco cabelo, muito cabelo, não importa. Tá, Joel? Fica tranquilo, não tem problema. O meu está indo embora. Não é essa a nossa preocupação. Precisamos se cuidar? Sim, precisa se cuidar sim, irmãos. Cuide bem do seu cabelo, cuide bem do seu corpo. Você tem um tempo para fazer uns exercícios, é necessário, é para a saúde, para você viver mais, para te dar a condição melhor de vivência aqui nessa terra. Mas essa não pode ser a sua prioridade. Como é que está o seu sentimento, a sua alma? Em que você está pautando os seus princípios? O que você está vivendo? O que você está deixando de se levar pelas emoções, pela fofoca, pelos convívios errados? Você está fazendo negócio errado? Quando nós vivemos pelo Espírito, que é o que Deus quer para mim e para você nessa noite, é a única parte que eu vou ler para você agora. Viver pelo Espírito, quando nós vivemos pelo Espírito de Deus, olha o que acontece, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, Ele é isso aqui na nossa vida. O Espírito que dá sabedoria, está lá em Isaías 11, do verso 1 ao 3, irmãos. O Espírito de Deus dá sabedoria, dá entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, é o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. É esse Espírito que precisa estar na minha vida, na sua vida. Termos temor, ter o amor. O amor reverente a Yahvé será a fonte de sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência,
tampouco decidirá com base no que ouve dizer. Como é que está a sua vida assim? Conta aos seus irmãos aí, irmãos. Está julgando? O Espírito de Deus não julga pela aparência. O Espírito de Deus não julga as pessoas pelo que ouvem. O Espírito de Deus dá sabedoria. Como é que está a sua sabedoria em Cristo, sua vida, seus princípios, tua caminhada, teus negócios? O Espírito que devemos priorizar em nossas vidas é este Espírito de Deus. E nós temos alguns exemplos de pessoas que tiveram consequências drásticas porque o Espírito de Deus se afastou. Lá em 1 Samuel, que nós já lemos sobre Eli, 2:30, 1 Samuel 16:14 vai falar de Saul, quando o Espírito de Deus se retira de Saul. E lá em Juízes 16:20 vai contar a história, vai falar sobre Sansão, quando Sansão vacila lá com Dalila corta o cabelinho dele, e aí a presença de Deus se afasta. E nós precisamos manter a presença de Deus na nossa vida. Nessa noite, eu e você precisamos avaliar o que nós estamos fazendo para mantermos a presença de Deus na nossa vida. Como é que está dentro da sua casa? Como é que estão os ensinamentos para os seus filhos? A correção? Como é que está a forma de você tratar a sua esposa, seu esposo? Como é que você tem tratado a sua mãe, ou a sua madrasta, ou aquela pessoa que cuida de você, seu padrasto, eu não sei. É isso que nós precisamos estar atentos. Porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida, que é um propósito de unir e permanecer com a aliança dele, que é nos levar à vida eterna. Dá uma família restaurada, amém? Dá cura, saúde, finanças abençoadas. Tudo isso está no propósito de Deus. Mas se eu e você tomarmos as decisões erradas, esse propósito de Deus, ele pode ser encerrado na nossa vida. E eu sei que nenhum de nós queremos isso, nenhum quer. Nós queremos um dia melhor. Queremos ter a certeza da nossa salvação. Para ter a certeza da nossa salvação, precisamos permanecer em Cristo Jesus. Hoje é o dia de nos avaliar como está a nossa vida com Deus. Como é que está a tua vida com Deus hoje, meu querido? Está tudo bem? Quais têm sido as nossas prioridades? Como está isso? Eu quero que você feche seus olhos agora, curva a sua cabeça, que eu quero fazer uma oração com você. Hoje à noite nós nos avaliarmos, irmãos, e vermos o que Deus quer e o que Deus tem para a nossa vida. Como você está cuidando do Espírito de Deus na sua vida? Deus nos criou para sermos um em Cristo Jesus. Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança dele. Eu e você fomos criados para sermos imagem e semelhança de Jesus. Para vivermos um só. Sermos um em Cristo, como Cristo é com o Pai. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós permanecermos firmes na palavra. Permanecermos na aliança que Ele tem para a nossa vida. Hoje é uma noite de aliança. É uma noite de renovação. Na lei não teve tempo para a renovação de aliança. Mas hoje, pela graça, que não é de graça, mas Jesus já morreu por mim e por você,
nós temos a oportunidade de renovar essa aliança com Jesus e fazermos tudo novo, fazermos diferente amanhã. Pai, no nome de Jesus, a tua igreja, Senhor, nessa noite, busca, Senhor, por uma renovação de aliança contigo, renovação de princípios, de propósito. Sabemos, Senhor, que temos falhado, Pai, mas nessa noite, Senhor, nós desejamos renovar a nossa aliança contigo. Agradecemos, Senhor, por essa nova oportunidade que o Senhor está dando a nós, de hoje podemos viver novamente esse momento. Em nome de Jesus, guarda a tua igreja, Senhor, fortaleça, nos traz sabedoria para uma vida nova. Nos ajude, Senhor, como sacerdotes, a cuidar bem, a ensinar bem os nossos filhos. Nos ajude, Senhor, a vivermos como homens e mulheres corretos na sociedade. Nos ajude, Senhor, a nos mantermos representantes para assim sermos vistos como imagem e semelhança tua por onde formos. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nos dê sabedoria, Senhor, e nos guarde e nos proteja. É o que eu peço nessa noite com a tua igreja, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Que o teu Espírito Santo nos ajude a elevar os nossos conhecimentos, a elevar a nossa fé em ti, Senhor, em nome de Jesus. Faça uma reflexão sobre a sua vida nesse momento. Vou te dar 2 minutos para você, 1 minuto aí para você pensar um pouquinho, falar com o Pai. Enquanto a banda começa a adorar.